Canal Gameplay, escute áudio novel. Se inscreva. Veja essa gameplay irada enquanto escuta. Naruto, o Ninja Peitou-in, parte 22. Capítulo 161. Localização, Ishiraku Ramen. Naruto estava saboreando uma tigela de ramen tonkotsu quando uma voz surpresa soou atrás dele. A voz era tão familiar. Ele se virou curioso e viu um velho conhecido. Ele sorriu. Iruka-sensei, é você. É você mesmo. Iruka parecia feliz. Deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro de Naruto. Depois seu olhar penetrante examinou o aluno da cabeça aos pés. Ele e Naruto não se viam há muito tempo. Desde a paixão de Orochimaru por Konoha, Naruto estava muito esquivo. Depois de ouvir falar de todas as grandes conquistas de Naruto por outras pessoas, Iruka estava ansioso para elogiá-lo pessoalmente, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Agora finalmente ele o viu. Desta vez, Iruka estava prestes a chamar Teuchi e se oferecer para pagar o ramen de Naruto, mas Naruto se adiantou. Desta vez, eu pago, Iruka-sensei. Iruka olhou para trás, surpreso. Quando foi que Naruto se tornou tão generoso? Acabei de ganhar um pouco de dinheiro, disse Naruto, piscando maliciosamente. 8 bilhões de ryu não era pouco dinheiro. Essa quantia era suficiente para restaurar completamente sua velocidade de regeneração de chakra. Não foi fácil. Incapaz de usar continuamente sua super liberação de poeira com 10 quilômetros de diâmetro, Naruto não conseguia dormir direito. 12 anos se passaram, e o medo de Naruto de ter poder de fogo insuficiente finalmente pôde ser resolvido. Naruto, você tem acompanhado as notícias ultimamente? Que notícias? Naruto pediu outra tigela. Ao ouvir a pergunta de Iruka-sensei, olhou para ele com curiosidade. Não que Naruto não acompanhasse as notícias, mas havia muitos assuntos em alta ultimamente. Os temas mais comentados no mundo ninja surgiam um após o outro. Naruto não sabia a qual deles Iruka-sensei se referia. O Jinchuriki da 8 Caudas da Vila da Nuvem no País do Relâmpago, aparentemente um cara chamado Killer B. Ele desapareceu. O Diário do Mundo Ninja diz que é muito provável que a 8 Caudas tenha sido tomada por Obito Uchiha. Tá? Naruto sabia de qual notícia Iruka estava falando. Ele havia sido responsável por manter essa notícia em segredo até hoje. Qual era o objetivo? Naturalmente, era o de agravar ainda mais a já tensa situação internacional. Se fosse um jogo, provavelmente apareceria uma mensagem na tela. Tensão mundial mais 50. Primeiro a 2 caudas, depois a 8 caudas. Agora a Terra do Relâmpago não tinha mais uma besta com cauda. Tornará-se um país vulnerável e fácil de conquistar. Em outras palavras, a Terra do Relâmpago estava em jogo. O início da guerra dependia inteiramente das ambições dos outros países. Tudo o que ele precisava fazer era esperar. Naruto não tinha medo de guerra. Ele até incentivava nos bastidores. Contudo, Iruka, como ninja comum, estava particularmente preocupado com Naruto. Será que Naruto era realmente forte? Ele só tinha ouvido falar disso. No dia da guerra, como professor na academia ninja, ele estava ocupado evacuando os alunos e não tinha tempo nem energia para prestar atenção ao campo de batalha. Ele também não sabia da situação no campo de batalha. Só soube depois que Konoha havia vencido e que Naruto havia se destacado intensamente em meio ao caos. As notícias e as mensagens que ele ouvirá de outras pessoas apenas diziam que Naruto era muito forte. Coisas como o Flash Amarelo retornou e outras do tipo. Iruka sentiu alívio. Comparado ao garoto travesso que ele era na academia ninja, Naruto realmente havia amadurecido. Mas após ouvir a notícia, Iruka não conseguiu descansar. Mesmo nunca tendo vivenciado uma guerra, ele sabia o quão aterrorizante ela podia ser. Como um ninja poderoso, Naruto certamente estaria no campo de batalha. Naruto, você precisa ter cuidado. Os olhos de Iruka estavam cheios de emoções complexas. Não se preocupe, Iruka-sensei. Eu vou ficar bem, disse Naruto com uma risada despreocupada. Seu sorriso era tão leve que fez Iruka se sentir um pouco mais à vontade. Após o almoço, Naruto se despediu de Iruka. Ele concentrou seus sentidos por um instante e com um zumbido desapareceu instantaneamente. Quando reapareceu já estava na Terra do Vento. Voxox, voxox. O vento cortante e a areia sopravam impiedosamente. Naruto abriu a boca e quase engoliu um bocado de areia. Arg, bah. Ele cuspiu 2 vezes contrariado e olhou em volta. Era só areia e mais areia, dunas intermináveis até onde a vista alcançava. Será que era um lugar onde as pessoas conseguiam sobreviver? Ele aguçou seus sentidos, com certeza, não havia uma única pessoa num raio de dezenas de quilômetros. É aqui que fica o campo de petróleo? Naruto pegou um punhado de areia. Sob o sol escaldante, a areia da superfície estava quente em sua mão. É tão desolado. Ele se perguntou como seria construir uma cidade de entretenimento no estilo de Las Vegas em um lugar como este. Não importa, isso era assunto para depois. No entanto, ao se lembrar do lembrete de Iruka-sensei, Naruto de repente se lembrou de algo. Certo, preciso informar a Tetsu-chan sobre algo. Preciso esclarecer uma coisa. A informação anterior estava errada. Ele pensava que seu pai, o 4º Hokage, havia morrido por causa de Obito Uchiha, mas na verdade ele morreu ao selar a raposa de 9 caudas. Isso precisava ser dito separadamente e com ênfase. Sem outro motivo além de destacar um ponto. Havia uma diferença entre os 4º Hokages. Havia uma diferença entre os Kage. E que lixo é o 4º Raikage? Ah, ele realmente tem a audácia de tentar se aproveitar da fama do meu pai? Capítulo 162. Uzumaki unificador, certo, esse é o plano. Vamos dar uma boa publicidade ao nosso pai. Após notificar Sanjo, Naruto encerrou o chat.
Na conversa, a análise de Sanji estava correta. Superficialmente, seu pai biológico, o quarto Hokage, havia morrido selando a raposa de 9 caudas. No fim, ele morreu para salvar Naruto, o salvador do mundo de Naruto. Mas olhando por outra perspectiva, se Naruto, o salvador profetizado, tivesse sido morto pela raposa de 9 caudas, todo mundo ninja estaria condenado. Portanto, seu pai não selou a raposa de 9 caudas apenas para salvá-lo e a Vila da Folha. Ele o fez para salvar todo mundo ninja. Sua grandeza era evidente. Essa história me comoveu tanto que estou quase chorando. Ao ouvir a história que Sanjo acabará de contar, Naruto não conseguiu conter as lágrimas de crocodilo. Ele pegou uma garrafa não vermelha, mas azul. Gulp, gulp. Ele jogou a cabeça para trás e bebeu. Arroto. Ele soltou um arroto satisfatório, sentindo-se revigorado. Estava com sede. Ele olhou para o sol escaldante, semicerrando os olhos por causa do brilho intenso. Está tão quente. Como é que os habitantes locais conseguem sobreviver? Tanto faz, quanto mais rápido eu terminar isso, mais rápido poderei ir para casa. Ele jogou a garrafa de refrigerante para o ar e instantaneamente usou uma liberação de poeira para aniquilá-la e limpar o lixo. A consciência de Naruto afundou em seu corpo. Naruto! Ao notar a chegada de Naruto, a raposa de presa sorriu, os olhos semicerrados de tanto rir. A raposa de 9 caudas, pela primeira vez em muito tempo, não tinha ido ao espaço de treinamento para brincar. Em vez disso, estava se divertindo no espaço de selamento. O motivo era simples. Aquele espaço de selamento não era mais o lugar decadente e mal cuidado de antes. Era uma mansão gigantesca. Tinha tudo: luz solar, grama, florestas e lagos. Era até mesmo comparável ao espaço de treinamento. A raposa de 9 caudas estava muito feliz ali. No entanto, algo estranho deixou a raposa de 9 caudas muito confusa. Depois que Naruto a retirou do selo e a lançou no mundo real, para depois selá-la novamente, a raposa de 9 caudas descobriu que ela estava inteira mais uma vez. Em vez da raposa de 9 caudas Yang de antes, a que estava diante de Naruto agora era a raposa de 9 caudas completa, unida ao Yin Yang, a super raposa de 9 caudas. Como isso aconteceu? A raposa de 9 caudas não entendeu. Será que encontrar o quarto Hokage poderia ter trazido de volta sua outra metade? Confusa, a raposa de 9 caudas decidiu conversar com Naruto sobre isso mais tarde. Naruto não fazia ideia do que a raposa de 9 caudas estava pensando. Ele apenas a observava, que era quase o dobro do tamanho da raposa de 9 caudas Yang anterior, e permanecia perdido em pensamentos. A diferença é realmente tão grande assim? Naruto finalmente entendeu por que aquele sistema ruim lhe dera tão pouco ao reciclar a raposa de 9 caudas Yang. A diferença entre metade de uma raposa de 9 caudas e uma inteira era imensa. Então ele pensou, isso é ótimo. Quanto maior a diferença, mais valiosa é uma raposa de 9 caudas inteira. Quanto mais valiosa ela for, mais eu ganharei com a reciclagem. Foi uma boa escolha selecionar a raposa de 9 caudas como alvo da reciclagem. Suspirar. Pensando nisso, Naruto soltou um longo suspiro. Seu medo de poder de fogo insuficiente havia chegado a um estágio terminal sem cura à vista. Ele estava ansioso. Mesmo sendo invencível em todo o mundo ninja, Naruto sentia que este mundo não era simples. O sistema ruim obviamente tinha falhas. Talvez houvesse novas atualizações para o sistema ou uma segunda parte. De qualquer forma, Naruto sentia que aquele mundo era vasto. Devia haver muitos outros personagens que ainda não tinham aparecido, e os campos de treinamento não incluíam todos os inimigos possíveis. A história que Sanjo acabará de inventar, embora absurda, tinha uma parte da qual Naruto tinha certeza ser verdadeira. Agoromo Otsutsuki e Kaguya Otsutsuki não eram terráqueos, eles eram 100% alienígenas. Seguindo a lógica de Naruto, com clãs como Hyuga, Uchiha, Uzumaki e Senju, os Otsutsuki deviam ser uma raça inteira, com uma vasta civilização por trás deles. Não havia dúvidas de que o clã Otsutsuki era muito poderoso. Afinal, Agoromo e Kaguya, a julgar apenas por suas performances na arena de duelos, poderiam derrotar qualquer um no mundo ninja. Sua força poderia ser equivalente à de Kakashi ou até mesmo Iruka no clã Otsutsuki. Deve haver muitos outros mestres esperando para aparecer no mundo ninja. E para esses oponentes ainda desconhecidos, Naruto precisava de algo crucial: informação. Para um ninja, informação era tudo. Sem informação, tudo era desconhecido. Quão fortes eles são? Quais são suas habilidades? Possuem alguma linhagem sanguínea especial ou Kekkei Genkai? Desconhecido. Desconhecido. Tudo é um mistério. E assim, Naruto foi tomado por um medo profundo de poder de fogo insuficiente. E a solução para isso era a raposa de 9 caudas. O método já havia sido testado e funcionado perfeitamente. Agora ele só precisava colocá-lo em prática. Kurama, você vai ter que aguentar isso. 9 caudas. O comentário aleatório de Naruto deixou a raposa de 9 caudas completamente perplexa. O que eu devo tolerar? O pequeno cérebro da raposa de 9 caudas começou a trabalhar rapidamente. Será que fiz algo errado recentemente? Será que esqueci de contar algum segredo para Naruto, e agora ele tem alguma vantagem sobre mim? Espere um minuto. A raposa de 9 caudas de repente percebeu um problema. Isso não está certo. O chakra que eu proativamente deixei Naruto se ligar agora há pouco. Por que sumiu? Será que me ajudar a recuperar minha outra metade o reiniciou? Após entender tudo, a raposa de 9 caudas gritou. Naruto, agora eu entendi. Desta vez serei proativo. Naruto não entendeu. Sobre o que você está sendo proativo? Ele viu uma sombra fantasmagórica se separar da raposa de 9 caudas. Será que esse é o chakra da 9 caudas? Assim que ele murmurou isso, a figura sombria imediatamente deixou a raposa de 9 caudas e flutuou até ele, entrando proativamente no corpo de Naruto. Jin, você desbloqueou o modo chakra da 9 caudas. O som familiar ecoou novamente. Naruto encarava a cena sem expressão.
A raposa de 9 caudas estava sendo proativo dessa vez, mas era inútil. Não seria reciclada mais tarde? Originalmente, Naruto planejava entrar e fazer um preparo psicológico para a raposa de 9 caudas. Afinal, o estado da raposa de 9 caudas após ser reciclada da última vez não era bom. Ela tinha estresse pós-traumático e gritava que preferia ser um cachorro a ser reciclada. Mas como a raposa de 9 caudas estava sendo tão proativa, isso pareceu desnecessário agora. Naruto silenciosamente retirou sua consciência e abriu os olhos para o mundo real. Ele abriu o painel e viu a opção verde reciclar bem visível, ao lado da raposa de 9 caudas. Pensando bem, escolheu reciclar. Jin, você reciclou o Kurama de 9 caudas. Você ganhou 660.000 Ryu, chakra mais 200.000, pontos de habilidade mais 10 e o emblema de 9 caudas. Naruto deu uma olhada nas recompensas e constatou que elas realmente haviam retornado ao normal. O dinheiro, o chakra e até mesmo os pontos de habilidade estavam semelhantes a antes. Naruto mal podia esperar para abrir o crachá e conferir os detalhes. Emblema de 9 caudas. Proficiência nas 5 transformações da natureza, mais 2.500. Mais 15% de recuperação dos chakras. Avaliação. Caro jogador, sua escolha de reciclar uma besta com cauda foi sábia. Bem-vindo ao programa de reciclagem de bestas com cauda. Recuperação de 15% dos chakras? Naruto não esperava esse número. A 2 caudas tinha 2%, a 8 caudas tinha 8%. Então por que a 9 caudas tinha 15%? Seria essa a favorita dos céus? Não importa, não consigo descobrir. A recuperação de chakra de 15% era muito mais rentável do que a das outras bestas com cauda. Naruto estava se perguntando qual das 9 bestas com cauda seria a mais rentável para reciclar, e parecia que a resposta já estava ali. Quanto a 10 caudas? Muito cara, não valia a pena considerar. O distintivo não precisava ser usado para fazer efeito. Naruto abriu seu painel para verificar sua velocidade de recuperação. Seu chakra estaria completo em 402 segundos. 402 segundos. Isso equivale a cerca de 37.000 de chakra recuperado por segundo. O suficiente apenas para encher a reserva de chakra de um Jounin em um segundo. Naruto ponderou, ainda está muito lento. Chakra era a munição de um ninja. Será que essa era toda a munição que ele tinha? Naruto estava ansioso. Ele não queria que se enchesse em um segundo, mas pelo menos o suficiente para poder conjurar uma daquelas liberações de poeira capazes de destruir o mundo, com 10 quilômetros de diâmetro, em um segundo, certo? Isso exigiria 700.000 de chakra recuperado por segundo. Ainda faltava muito. Ele precisava continuar reciclando. Ele entrou na loja. Primeiro verificou seu saldo. A compensação da Vila da Areia ainda não havia chegado, mas o dinheiro da Vila da Folha estava em sua conta. 3 bilhões de Ryu. Era o suficiente. Ele encontrou o Kurama rapidamente na loja. O preço era de apenas 2 milhões de Ryu. Comprar. Instantaneamente uma Pokébola apareceu em sua mochila. Isso não é uma violação de direitos autorais? Segurando o item novamente, Naruto não se deu ao trabalho de reclamar. Era um sistema oficial e, de qualquer forma, não era ele quem pagava os direitos autorais. Eu escolho você. Apareça, 9 caudas. Ele lançou a Pokébola para o ar. Bum! Acompanhada por um estrondo ensurdecedor e uma nuvem de poeira, uma raposa laranja gigante, semelhante a uma montanha, com 9 caudas rodopiando atrás dela, surgiu no mundo. O puro chakra irradiado pela raposa de 9 caudas fez até mesmo as tempestades de areia pararem. Naruto! A voz da raposa de 9 caudas tremia um pouco. Ela tinha a sensação de já ter estado naquele espaço escuro, silencioso e desesperador antes. Da última vez, estivera lá por pouco tempo e não sentirá nada. Mas desta vez, por causa da demora de Naruto, a raposa de 9 caudas sentia como se estivesse lá há 1000 anos. Era mais tempo do que toda a sua vida como raposa. O frio, a solidão, a dor e o desespero. O tempo parecia ter parado. Só de pensar naquele lugar, ela estremecia. Então, assim que apareceu, a raposa de 9 caudas olhou para o culpado. Naruto, não me mande de volta para aquele lugar. Enquanto a pequena figura de Naruto piscava em sua visão, a raposa de 9 caudas sentiu alguém em sua cabeça. Naruto! A raposa de 9 caudas estava prestes a dizer algo quando uma voz soou. Reciclar. Reciclar? Antes de desaparecer, a raposa de 9 caudas ainda tentava entender o significado da palavra. Voxas! De repente, a figura gigantesca desapareceu do deserto. Sem a sua presença para bloquear, a tempestade de areia intensificou-se mais uma vez. Naruto olhou para o seu painel. Como esperado, as recompensas anteriores apareceram novamente. Assim como a insígnia da 8 caudas, a insígnia da 9 caudas também podia ser acumulada. E os efeitos eram os mesmos. Faz sentido. Gastar 2 milhões de Ryu é como gastar 200.000 pontos, de acordo com a taxa de câmbio do sistema. Se o sistema não proporcionasse a um rico como eu o prazer de uma experiência pague para ganhar, seria um fracasso. O objetivo foi alcançado. Seu método planejado de usar dinheiro para recuperar chakra era de fato viável. Vendo isso, Naruto reabriu a loja com determinação e iniciou o processo mecânico. Compre 9 caudas. Lançar Pokébola. Dom. A raposa de 9 caudas aparece. Naruto! A raposa de 9 caudas rugiu de raiva e medo. Eu, Kurama, nunca mais quero voltar àquele lugar. Mas Naruto saltou novamente sobre sua cabeça, e uma voz que soou arrepiantemente fria aos seus ouvidos ecoou. Reciclar. Não, Naruto. O corpo enorme desapareceu subitamente, deixando apenas um grito distorcido e desesperado. Você quer que eu faça isso, Naruto? O que isso quer dizer? Naruto achou que tinha entendido errado. Será que a raposa de 9 caudas achou divertido e queria que ele fizesse mais vezes? Por que a raposa de 9 caudas é tão diferente da de 8 caudas? A de 8 caudas estava com medo, mas a de 9 caudas adora? Será que esse sistema desprezível tem uma queda pela raposa de 9 caudas?
Será que a raposa de 9 caudas é mesmo a favorita dos céus? Ele não conseguiu descobrir, então decidiu não pensar mais nisso. Já que a raposa de 9 caudas concordou, ele aceleraria as coisas. Ele repetiu o processo. Compre 9 caudas. Lançar Pokébola. Dom. O chão tremeu quando a raposa de 9 caudas reapareceu. Rugido. A raposa de 9 caudas, ainda atordoada da última viagem, soltou um rugido furioso. Aquele lugar era o inferno. Preferia morrer a voltar. Entendi. Naruto entendeu naturalmente o significado e pulou em cima da cabeça dele. Reciclar. A raposa de 9 caudas desapareceu novamente. Ele continuou repetindo o processo. Compre 9 caudas. Lançar Pokébola. Dom. O chão tremeu quando a raposa de 9 caudas apareceu mais uma vez. Rugido. Após mais 2 viagens, Naruto ainda não entendia o significado. A raposa de 9 caudas rugiu com sua fúria atingindo o ápice. O rugido de uma raposa de 9 caudas completa não era apenas 2 vezes mais poderoso que o de uma pela metade, mas várias vezes mais. No entanto, Dom, uma pequena sombra liberou subitamente uma quantidade aterradora, não, assustadora o suficiente para amedrontar uma raposa de chakra. Bum! Ruído. No deserto árido, inúmeras árvores gigantes cresceram repentinamente e em poucos instantes, um gigante verde se formou a partir de mais de 100 árvores enormes, bloqueando o céu. A raposa de 9 caudas olhou para cima. Parecia tão pequena quanto um cachorrinho de bolsa em comparação com aquele gigante verde. Dom. Inúmeros galhos e cipós se estendiam do gigante verde. A raposa de 9 caudas sabia que seu destino era ser capturada. Ela resistiu com todas as suas forças, preferindo ser derrotada por Naruto a retornar àquele lugar terrível. Mordeu e rasgou com suas garras, mas os cipós, imbuídos de uma força vital incomparável e poderosa, eram mais resistentes que cordas de aço. Por mais que puxasse, não conseguia rompê-los. Cada videira estava até mesmo absorvendo seu chakra. No final, foi completamente contido, restando apenas a cabeça da raposa para fora. Naruto saltou novamente para cima da cabeça dele. Que feio, que feio. Naruto comentou sobre a resistência da raposa de 9 caudas dessa vez. Reciclar. Então, Naruto decidiu continuar o processo. Compre 9 caudas. Lançar Pokébola. Dom. O chão tremeu quando a raposa de 9 caudas apareceu mais uma vez. Rugido. A raposa de 9 caudas ainda era assombrada por aquele lugar. Ela decidiu revidar. Mesmo a morte, ser derrotada por Naruto era melhor do que acabar naquele lugar. Dom. O que o aguardava era o martelo de madeira do gigante. Com um único golpe, a raposa de 9 caudas foi nocauteada. Reciclar. O processo prosseguiu. Rugido. A raposa de 9 caudas, reaparecendo, soltou outro rugido e atacou novamente. Aquele lugar era o inferno. Kurama preferiria morrer a voltar para lá. Mas, a raposa de 9 caudas foi derrotada. 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes. Eu escolho você, apareça 9 caudas. Dessa vez, não houve rugido, apenas a raposa de 9 caudas estendida no chão como um cão morto. Kurama estava completamente miserável. Não conseguia vencer e era capturado todas as vezes. Não queria ir para aquele inferno, mas era obrigado. Estou cansado, acabe logo com isso. Felizmente, depois de muito tempo, a raposa de 9 caudas não ouviu aquela palavra aterradora, reciclar, que agora estava gravada em seu DNA. Isso deve ser suficiente. A raposa de 9 caudas sentiu como se tivesse ouvido música celestial. Olhou para cima perplexa para a figura acima dela. Os cabelos dourados pareciam mais deslumbrantes que o próprio sol. Você cooperou bem, raposa de 9 caudas elogiou Naruto. Vou te oferecer um banquete por 3 dias. Você pode comer o que quiser. Realmente. Os olhos da raposa de 9 caudas se arregalaram, cheios de descrença. A comida de Naruto era algo que uma raposa jamais esqueceria depois de apenas uma prova. De repente, a raposa de 9 caudas sentiu que aquele espaço infernal não era tão assustador assim. Claro, a raposa de 9 caudas sorriu, um sorriso exagerado que se estendia até a parte de trás de sua cabeça. E não é que o Naruto ainda me ama mesmo? Após selar a raposa de 9 caudas novamente, ele coletou seu chakra mais uma vez. O comando anterior apareceu, mas com estatísticas ligeiramente diferentes. A modo chakra da 9 caudas. Todos os atributos, mais 15%. Chakra, mais 1,4 bilhão. Recuperação dos chakras, 1500%. Característica, sensibilidade à malícia? O bônus de atributo aumentou de 12% para 15%. Seu chakra aumentou 9 vezes para 1,4 bilhão. Ele jamais conseguiria gastá-lo todo agora. Se adicionasse seu próprio selo Yin, se tornaria invencível. Sua mãe nunca mais precisaria se preocupar com a possibilidade de ele ficar sem chakra. Em particular, a taxa de recuperação de chakra triplicou diretamente, de 500% para 1500%. Como esperado de uma raposa de 9 caudas completa, era poderoso. Naruto queria testar o poder do modo chakra da raposa de 9 caudas por si mesmo, mas lembrou-se de que os campos de petróleo estavam abaixo dele e desistiu da ideia. Vou lá intimidar o Madara Uchiha hoje à noite. Capítulo 163. Com um pouco de exercício e alguma comida, Naruto se sentiu completamente revigorado. Estou indo para casa. Sou Vosh. Enquanto ele falava, o espaço se distorceu e a figura de Naruto desapareceu completamente do deserto. A vila estava tão harmoniosa e pacífica como sempre, sem nenhum sinal de guerra iminente. A guerra parecia muito distante da Vila da Folha. As pessoas estavam acostumadas com essa paz há muito tempo e por um instante, Naruto não soube dizer se isso era bom ou ruim. No entanto, esse era um problema para outro dia.
Naruto tinha coisas a fazer. Por exemplo, ele precisava ir ao departamento de logística buscar seu colete e atualizar seus registros. A partir de hoje, Naruto Uzumaki deixaria de ser genin e se tornaria um glorioso jounin. Isso, é claro, fazia parte do tratado que ele havia assinado. Afinal, o título de jounin era algo que Naruto cobiçava há muito tempo. Alguns meses atrás, quando recebeu o título de genin, os aumentos em seus atributos o surpreenderam. Se um título de genin era assim, como seria um de jounin? Quanto à sua qualificação, Naruto sentia que em termos de força tornar-se um jounin não seria problema. E quanto à experiência? Com as memórias de Danzou e do quarto Raikage, ele tinha experiência de nível jounin de sobra. Aliás, talvez não houvesse muitos ninjas em toda a Vila da Folha com mais experiência do que ele. Naruto dirigiu-se primeiro ao departamento de logística para pegar seu colete. Este colete verde era frequentemente visto pela vila. Era o uniforme padrão para Chunin e acima. Tanto Iruka-sensei quanto Kakashi-sensei usavam esses coletes. Eles tinham muitos bolsos, eram funcionais e foram projetados com foco em proteção e espaço. Finalmente não sou mais um genin, murmurou Naruto para si mesmo enquanto vestia o colete. Ele sentiu o tecido e se surpreendeu com a leveza. Ouvirá dizer que a defesa também era bastante boa. Após receber seu colete, Naruto teve que se apresentar em outro lugar. O Esquadrão Jounin. Os Jounin eram a elite da elite, a espinha dorsal de uma vila ninja e seus pilares absolutos. Eles também participavam de muitas das decisões importantes da vila, como a escolha do Hokage. O número de Jounin em cada vila era muito pequeno, e eles eram extremamente valorizados. Por exemplo, na Vila da Folha, para facilitar a realização de reuniões entre os Jounin, o Esquadrão Jounin foi criado especialmente para isso, ao qual a maioria dos Jounin podia se juntar. Como um Jounin recém-promovido, Naruto naturalmente decidiu participar. Ele queria ver quem exatamente não votou nele quando estavam escolhendo o Hokage. Ao chegar ao escritório do Esquadrão Jounin, Naruto viu uma figura familiar. O homem de cabelos brancos sentado atrás da mesa lia um livro pervertido. Era Kakashi-sensei. Naruto ficou momentaneamente surpreso. Ele tinha ouvido dizer que Kakashi-sensei havia recebido um papel importante no Esquadrão Jounin, e ficou surpreso ao vê-lo lá. Naruto, você chegou, disse Kakashi, largando o livro e erguendo um olhar preguiçoso e inexpressivo. Seus olhos estavam calmos, como se ele já o estivesse esperando. Outro Jounin de 12 anos? Kakashi não ficou surpreso que Naruto tivesse se tornado um Jounin, mas ficou um pouco emocionado. Você está de serviço aqui? Naruto se aproximou e entregou seus papéis. Kakashi ainda tinha seu semblante preguiçoso e sonolento, como se tivesse sido arrastado a contragosto para esperá-lo. Quando Naruto perguntou, Kakashi coçou a cabeça. Algo assim. Naruto entendeu imediatamente pela expressão dele. Como ele esperava, provavelmente era mais um plano do terceiro Hokage. Mas ver um rosto familiar era uma boa notícia. Naruto sorriu radiante e exibiu seu novo colete. Kakashi-sensei, o que você acha? É legal, né? Muito legal, elogiou Kakashi brevemente. Vestir o colete o fez parecer ainda mais com aquela pessoa. Após entregar seus documentos, Naruto olhou para ele com curiosidade. Kakashi-sensei, com o que você tem se ocupado ultimamente? Ele não tinha visto Kakashi em vários encontros e estava curioso para saber o que ele andava fazendo. Quando isso foi mencionado, uma ruga escura surgiu na testa de Kakashi. O que mais ele poderia estar fazendo? Tendo um aluno tão forte. É claro que ele estava ocupado dando palestras e compartilhando sua experiência como professor. As condições que ele havia aceitado antes precisavam ser cumpridas uma a uma. Além disso, o terceiro Hokage havia providenciado para que ele ministrasse várias aulas para o Esquadrão Jounin. O tema era, como eu ensinei Naruto Uzumaki. Esses assuntos lhe davam dor de cabeça. Ou eram bons amigos ou pedidos sinceros do terceiro Hokage. Coisas como responsabilidade, dever e o futuro da Vila da Folha. Como ninja da Vila da Folha, ele não podia se esconder. Dar uma palestra para tanta gente era uma experiência nova. Ouvindo os elogios, Kakashi até começou a duvidar se realmente tinha talento para ensinar. Suspiro, Kakashi suspirou internamente. Anari o apoiava muito e o compreendia bastante, mas seu plano de encontrar Obito estava sendo adiado repetidamente, e parecia estar muito longe de se concretizar. Discussões sobre ensino, suponho, concluiu Kakashi. É mesmo? Ensinando? Debatendo? Naruto estava um pouco confuso. Será que estavam discutindo como liderá-los? Não, aqueles genin como Sasuke? Naruto lançou um olhar estranho para Kakashi. Ele nunca imaginou que Kakashi-sensei tivesse um lado tão proativo. Ele planejava conversar um pouco mais com Kakashi, mas de repente, Naruto sentiu duas assinaturas de chakra familiares. Sasuke e Sakura haviam retornado. Kakashi-sensei, vou levar todos para jantar no churrasco Yakiniku hoje à noite. Não se esqueçam de vir. E também Naruto, que estava prestes a sair com o deus voador do trovão, fez uma pausa e piscou com o olho direito. Não se esqueça de trazer a tia Nari. Vejo vocês hoje à noite. Sou Vosh. Assim que terminou de falar, Naruto desapareceu num instante. Deus voador do trovão? Kakashi tirou do bolso a kunai de 3 pontas de formato estranho e a observou, relembrando o passado. Ao mesmo tempo, a 5 quilômetros da Vila da Folha. Sou Vosh. Sasuke e Sakura estavam saltando pela floresta apressados. De repente, uma figura apareceu diante deles num instante. Vosh! Sasuke e Sakura pararam imediatamente. Aquela figura era Naruto! Exclamou Sakura, surpresa. A figura aproximou-se, aterrissando diante deles com um único salto. Quando você... Assim que Sasuke começou a falar, ele percebeu algo diferente em Naruto hoje. Naruto estava usando um colete verde. Saíram os resultados do exame Chunin? Você é um Chunin? Sasuke se aproximou e deu um tapinha no colete de Naruto. Era verdade.
O exame Chunin anterior havia sido interrompido por um incidente, e os resultados foram retidos. Sasuke pensou que não conseguiria se tornar um Chunin este ano. Ao ver o colete de Naruto, ele de repente sentiu que ainda havia esperança. Não, não. Naruto balançou o dedo na frente de Sasuke, enfatizando com um sorriso presunçoso. Correção, eu não sou um Chunin, mas sim um Jounin. Um Jounin? Sasuke ainda estava processando o significado de suas palavras quando Sakura exclamou surpresa. Você já é um Jounin, Naruto? Hehe, é isso mesmo. Nossa, você é incrível. Eu perguntei sobre isso antes, e o recorde do Kakashi-sensei para se tornar um Jounin foi apenas aos 12 anos. Sakura não conseguiu conter os elogios. No entanto, Naruto achou que o tom de Sakura soava um pouco hipócrita. Ele não tinha certeza se era apenas impressão sua. Uff. Sasuke zombou. Ao ver a expressão presunçosa de Naruto, ele soube instantaneamente porque Naruto tinha vindo até ali, para se exibir. Essa era uma palavra que Sasuke havia aprendido com Naruto. Mas naquele momento Naruto estava demonstrando seu significado em toda a sua plenitude. Naruto já é um Jounin? Pensando nisso, Sasuke estava bastante cético. Mas quando pensou na força de Naruto, ficou momentaneamente sem palavras. Dessa vez, Sasuke não se importou muito com os exames Chunin. Seu objetivo ao participar era apenas testar sua própria força e ver a verdadeira diferença entre ele e Naruto. Mas, olhando para o incrivelmente arrogante Naruto à sua frente, Sasuke sentiu uma pontada de inveja. Quando poderei me tornar um Jounin? Perguntou-se Sasuke. O que você está pensando, Sasuke? Está com ciúmes? Ao ouvir suas palavras, uma expressão sombria surgiu no rosto de Sasuke. Naruto, onde você foi ontem à noite? Ele mudou de assunto imediatamente. Sasuke sentia que por Naruto ter estado fora na noite anterior, ele não conseguirá encontrar o sensei bom para aprender com ele, o que o fazia ficar para trás tanto em força quanto em progresso e, consequentemente, o impedia de se tornar um Jounin. Naruto percebeu um tom de reprovação na voz dele. Genin, cuidado com o tom de voz quando falar comigo. Naruto, você... E Naruto olhou para ele novamente. Sasuke, lembre-se, use títulos quando estivermos trabalhando. Hehehehe. Ao ouvi-los discutir, Sakura cobriu a boca e riu de lado. Naruto olhou para ela, confuso. Ele não sabia qual era o jogo dela dessa vez. Como fã leal de Sasuke, ela não deveria corajosamente se apresentar e proteger a imagem dele agora mesmo. Ele não entendia. Naruto sentia que compreendia cada vez menos a situação entre os dois. O conhecimento limitado sobre o amor que tinha de sua vida passada já não era suficiente. Naruto olhou para Sasuke, que estava furioso. Ele não sabia se Sasuke estava com raiva dele ou de si mesmo por não ser forte o suficiente. Em seguida, olhou para Sakura, que ria baixinho. Tanto faz. Já me exibi o suficiente. Hora de ir. Mais tarde. Sua consciência imediatamente se fixou no chakra de outra pessoa familiar dentro de seu alcance sensorial. Sovosh. Com outro lampejo, Naruto apareceu em um lugar desconhecido. Ele exibiu um sorriso radiante. Haha, como vocês sabiam que eu fui promovido a Jounin? A resposta não foi uma ovação alegre e familiar, mas sim uma espada que se aproximava. Sovosh. Uma espada grande e reluzente girou em sua direção. Naruto instintivamente inclinou-se para trás, usando o impulso para dar uma cambalhota. Ao aterrissar, saltou levemente, com a palma da mão já na nuca da pessoa. Baque. Com um leve empurrão, o rosto da pessoa fez contato íntimo com o chão. O chão rachou e sua cabeça se transformou em polpa. Naruto! Shikamaru suspirou aliviado. Ainda bem que você veio. Ele havia usado seu jutsu de paralisia das sombras para controlar os bandidos, mas não esperava que um deles fosse tão forte a ponto de se libertar durante uma brecha em seu jutsu. Naruto olhou em volta. Descobriu-se que a missão dos três era eliminar aquele ninho de bandidos. Naruto. Assim que terminou sua varredura e antes de se virar, Naruto ouviu uma voz feminina aguda chamando seu nome e avançando em sua direção. Droga, esqueci que ela estava aqui com o time do Shikamaru. Naruto coçou a cabeça. Bem, vou levar todo mundo para jantar no churrasco Yakiniku hoje à noite, então não deixem de vir. YAY. Ao ouvir a menção de Naruto tratando-os, a voz de Choji irrompeu instantaneamente, abafando completamente a voz de Ino. Mais tarde. Sovosh. Naruto desapareceu num clarão, pouco antes de Ino conseguir alcançá-lo. Desta vez, ele reapareceu com o time 10. Ele examinou rapidamente os arredores. Seguro. Então, virou-se para os três com um sorriso. Como vocês sabiam que eu tinha sido promovido a Jounin? Canal Gameplay escute áudio novel. Capítulo 164. Eram 14h30. O sol estava pino e o calor era intenso. Em Konoha, o sol forte estava deixando todo mundo com sono. Naruto, no entanto, não conseguiu dormir. Uma força que ele chamava de necessidade de se exibir o impulsionava a encontrar alguém para quem se gabar. Mas, será que eu realmente me tornei um lobo solitário? Naruto pensou nas pessoas que conhecia, seus amigos. Eram apenas alguns, talvez uma dúzia ou algo assim. Menos de 20 até. Suspirar. Naruto soltou um suspiro profundo, uma ponta de tristeza o envolvendo. Suspirar. Outro suspiro veio de longe. Naruto olhou para cima e viu uma grande cabeça de cabelos brancos saindo do escritório do Hokage. Os cabelos brancos, sem dúvida, pertenciam a Jiraiya. Ele também suspirava melancolicamente. Vendo-o naquele estado abatido, Naruto não pôde deixar de se perguntar se o velho sentia que a vida não valia a pena ser vivida por não ter aprendido o Jutsu Telescópio, com o terceiro Hokage. Era exatamente o que eu esperava de você, sábio tarado. A tristeza de Naruto desapareceu instantaneamente quando um sorriso se espalhou por seu rosto, enquanto observava as costas solitárias do velho se afastarem. O velho realmente havia permanecido fiel à sua intenção original. Ele ficou tentado a ir lá e se exibir, mas acabará de se tornar um Jounin. Não havia nada para se gabar para o velho. Era apenas diversão com seus pares.
Mas Naruto revisou a lista de seus amigos. Ele já havia encontrado o time 8 e o time 10. Quanto a Rock Lee e o time 3 de Neji, eles estavam em uma missão e não puderam ser encontrados. Que estranho, sinto que estou me esquecendo de alguém. Quem era? Naruto pensou bastante. Ele se lembrou. Era Karin, aquela ruiva da Vila da Grama, a que migrou para Konoha depois que sua vila foi destruída. Num instante, todas as lembranças voltaram à sua mente. Devido à investigação de antecedentes, ela estava cooperando com o processo de Konoha. Kakashi-sensei disse que tudo estaria concluído após os exames Chunin, mas com tudo que havia acontecido desde então, Naruto havia se esquecido completamente disso. Ela deveria estar, agora mesmo? Ele fechou os olhos e aguçou os sentidos. O chakra dela era especial, e Naruto podia senti-lo. Mas ela ainda estava na prisão? Ninguém tinha vindo buscá-la? Ainda bem que me lembrei dela. Quer dizer, a garota não pode simplesmente viver numa prisão para sempre, pode? Pouco tempo depois, Naruto encontrou Karin na casa de hóspedes da prisão. Uau! Assim que o viu, Karin correu e o abraçou com força. Seus soluços eram de partir o coração, e em um instante, o ombro de Naruto estava encharcado. Ele tentou se afastar 2 vezes, mas ela não cedeu. Ele desistiu. Ao ver os característicos cabelos vermelhos de Karin, Naruto sempre se lembrava de sua mãe, e uma sensação de familiaridade aquecia seu coração. Mas de costas para ele, onde não podia ver, os soluços de Karin eram acompanhados por um leve sorriso nos lábios. Os olhos cheios da alegria de um ataque surpresa bem-sucedido. Ela chorou por um longo tempo. Quando Naruto pensou que suas lágrimas haviam secado e tentou afastá-la, percebeu que ela estava agarrada a ele como um polvo. Essa garota, tem algo de errado aí, pensou Naruto com uma expressão de preocupação no rosto. Ele conseguiu afastar Karin. Ela fez beicinho, parecendo extremamente injustiçada. As mulheres com certeza sabem atuar. Naruto suspirou, mas não se deteve no assunto. Decidiu encontrar um lugar para ela ficar. Você ainda não tem uma casa em Konoha, e a casa que a vila lhe designou levará alguns dias. Já que você não tem onde ficar agora, pode ficar nas termas do Sasuke por enquanto. Ao ouvir isso, Karin disse ansiosamente: Onde você está em meu lar? Eu quero morar com você. Os lábios de Naruto se curvaram em um sorriso de escárnio. Mulher, seu nome é desavergonhada. Sob o olhar de Naruto, o rosto de Karin corou, mas mesmo assim ela, corajosamente e proativamente encarou. A ousadia dela deu uma leve dor de cabeça em Naruto. Você vai ficar na casa do Sasuke. Quanto ao trabalho, Naruto ponderou por um momento. Seria difícil arranjar trabalho para ela. Todas as equipes estavam com o quadro completo no momento. Talvez ele pudesse colocá-la na fundação? Naquele instante, Naruto se lembrou da organização que agora lhe pertencia, a Fundação. Graças às suas memórias de Danzou, Naruto conhecia muito bem a localização e os membros da organização. Ele teria que fazer os preparativos finais amanhã. Naquela manhã, Naruto havia pedido ao terceiro Hokage que ordenasse a todos os membros da fundação que se reunissem amanhã. Então ele teria que esperar até lá. Naruto estava planejando uma grande reformulação na fundação, e colocar uma personagem pequena como Karin lá não seria um problema. Rejeitando o desejo de Karin de morarem juntos, Naruto providenciou firmemente para que ela ficasse nas fontes termais de propriedade de Sasuke. Karin, hoje à noite vou levar todos para jantar no churrasco Yakiniku. Você está convidada a vir se tiver tempo. Ao sair, Naruto estendeu o convite. Era uma boa oportunidade para Karin se integrar a Konoha. Ele está me convidando para sair? Os olhos de Karin brilharam com uma luz estranha. Eu com certeza estarei lá. Karin pensava que seria um encontro a sós com Naruto, mas quando chegou, a situação foi completamente inesperada. Havia tanta gente. Além dela, havia outras 12 pessoas. Ela havia se arrumado meticulosamente, mas acabou espremida em um canto da mesa. Como convidado de honra, Naruto era naturalmente o centro das atenções, cercado por pessoas que lhe ofereciam parabéns. Como uma estranha, ela só podia observar o homem radiante à distância. Naquele instante, Naruto olhou ao redor para o grupo de amigos reunidos, uma onda de ambição crescendo em seu coração. Aprendendo com seu último fracasso em se tornar Hokage, Naruto percebeu que não havia outro motivo além de sua pequena base de apoio nas fileiras dos Jounin. Se ele conseguisse treinar essas 12 pessoas para se tornarem Jounin e fazer de sua facção a maioria, quem ousaria desafiar suas ordens? Naruto-kun. Enquanto Naruto estava absorto em suas grandes ambições, uma voz tímida e acanhada soou ao seu lado. Ele se virou para olhar. Hinata estava de cabeça baixa, seus belos olhos brancos receosos de encontrar os dele. Tremendo, ela lhe ofereceu uma caixa primorosamente decorada. Para celebrar sua promoção a Jounin, este é um presente. Sua voz foi ficando mais suave a cada palavra, um leve rubor espalhando-se por seu rosto. Naruto deu uma risadinha. De fato, em comparação com Ino, ele preferia a tímida Hinata. Obrigado. Naruto aceitou o presente com um grande sorriso. No instante em que seus dedos se tocaram, o rosto de Hinata ficou ainda mais vermelho. Ela imediatamente abaixou a cabeça ainda mais. Todos à mesa estavam comendo e conversando. Depois de conversar um pouco com Sasuke sobre as consequências dos exames Chunin, Naruto olhou para trás e viu que ela ainda estava olhando para baixo. Não fique aí de cabeça baixa, coma alguma coisa. Você não está com fome? Tudo bem. Ela pegou os pauzinhos com o rosto tão vermelho que não levantou a cabeça, e levou um pedaço de comida à boca. Uau, isso é incrível. Hinata ergueu os olhos, atonita, sua confusão momentaneamente superando sua timidez. Rápido, beba um pouco de água para se acalmar, disse Naruto, entregando-lhe rapidamente um copo. Hinata engoliu tudo de uma vez. Peguei o errado. Acho que esse é o meu copo de água.
Hinata ficou estupefata novamente, seu rosto atordoado imediatamente ficando vermelho como se ela estivesse prestes a se transformar em uma locomotiva a vapor. Desculpe, estou só brincando. Naruto riu gostosamente. Isso foi muito divertido. Conforme a refeição prosseguia, o barulho à mesa aumentava. A conversa divagava sobre diversos assuntos. Naruto interrompia com algumas palavras, mas seus hashis nunca paravam de se mover, virando constantemente pedaços de carne e legumes. Enquanto comia, ele também colocava comida no prato de Hinata. Em seu último encontro, Naruto ficou surpreso ao descobrir que Hinata tinha um apetite voraz, embora ela nunca o demonstrasse. Ele suspeitou que a garota estivesse se privando de comida. Então, preocupado que ela não comesse o suficiente, ele se certificou de continuar lhe dando comida. Na verdade, a maior parte da comida que ele preparou foi roubada por Shoji, que estava do outro lado da mesa. Era exatamente por isso que Shoji havia escolhido aquele lugar. Shoji, cara, você não entende. Tudo que o Naruto toca com os hashis fica uma delícia. É tão bom que dá vontade de chorar. Comer churrasco e yakiniku com o Naruto é o paraíso. A noite foi ficando mais profunda. A festa chegou ao fim. Depois de pagar a conta, Naruto percebeu que Shoji era um verdadeiro glutão. Não, Hinata era ainda mais um poço sem fundo. Olhando para a garota aparentemente comum, Naruto sentiu como se ela tivesse um estômago do tamanho de um buraco negro. Mas ao se lembrar do rostinho fofo dela quando arrotava, Naruto sorriu. Vejo você amanhã. Após se despedir de seus amigos e professores, Naruto começou a caminhar sozinho para casa. Ele olhou para trás e percebeu que não estava sozinho. Duas sombras o seguiam. O que você quer? Já era tão tarde. O que aqueles dois estavam fazendo seguindo em vez de irem para casa? Vamos ver o sensei, disseram Sasuke e Sakura como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Certo. Naruto sentiu uma dor de cabeça chegando. Ele havia se esquecido completamente disso. No entanto, isso lembrou de que se quisesse fortalecer o poder de combate de seus 12 amigos, o treinamento especial no espaço de treinamento era essencial. Mas ele não podia simplesmente pegar uma cama comunitária gigante e arrastá-los todos para o espaço de treinamento. Preciso descobrir uma coisa. Naruto murmurou para si mesmo e continuou andando. 4 horas depois. Esmaga. Naruto rejeitou categoricamente o pedido de Sasuke e Sakura para passarem a noite, fechando a porta na cara deles. Além disso, ele tinha uma missão esta noite. Não havia como deixá-los ficar. A noite estava completamente escura. Não se via lua nem estrela alguma. Quando a lua está escura e o vento sopra forte, é tempo de assassinato e incêndio criminoso. Naruto colocou uma máscara e saiu. Localização: prisão de Konoha. Era uma masmorra sem sol, um lugar de eterna escuridão. Com um lampejo do jutsu do deus voador do trovão e um genjutsu para lidar com 2 guardas, ele chegou à entrada da masmorra. Ele encarou friamente a figura desgrenhada atrás das grades, um sorriso perverso se espalhando pelo seu rosto. Orochimaru, você tem um sonho? Capítulo 165. Orochimaru, você tem um sonho? Uma pergunta repentina ecoou na masmorra desolada. Mas o homem na jaula permaneceu impassível. Tis. Ele morreu? Um tom dramático e provocador com um toque de escárnio. Ainda assim, nenhuma resposta. Em sua percepção, havia de fato uma assinatura de chakra ali dentro. Orochimaru ainda devia estar vivo. Naruto deu um passo à frente, seu olhar penetrando as frestas nas grades. A pessoa lá dentro estava pendurada inerte, a cabeça baixa. Sangue e suor frio encharcavam seus cabelos, que caíam em mechas sobre a testa, obscurecendo seu rosto. Seu torso magro e ensanguentado estava quase nu. 8 ganchos de ferro afiados e brilhantes estavam inseridos diretamente em seu corpo, os mais proeminentes sendo os 2 que perfuravam suas omoplatas. O olhar de Naruto seguiu os ganchos, que estavam conectados a correntes. As outras extremidades das correntes estavam presas às paredes ao redor. As 8 correntes estavam esticadas, suspendendo o homem como carne em um açougue. O corpo de Orochimaru era um desastre, coberto de feridas e crostas. Um olhar mais atento revelou vestígios de jutsu de selamento. Após um momento de percepção, Naruto descobriu que muitos de seus pontos de pressão carregavam as marcas do punho gentil. Que situação lamentável. Naruto sentiu uma pontada de arrependimento. Ele se lembrou de como Orochimaru estava cheio de vigor na Floresta da Morte, brincando com Sasuke como um gato brinca com um rato. Ele olhou para Naruto como se ele não fosse nada mais do que um cachorro vira-lata ou uma galinha com total desprezo. Quanta arrogância. E agora? Era tudo culpa dele. Se ele não tivesse inteligência e contatos, pensou Naruto, esse cara já teria virado comida de cachorro há muito tempo. Ei, você ainda está vivo? Tosse. Finalmente, após tossir uma poça de sangue vermelho escuro misturado com alguma matéria sólida, Orochimaru ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos frios e serpentinos não viam nada além de escuridão, mas ele pressentia que a pessoa à sua frente não era da Vila da Folha. Você é? Sua voz rouca e fraca começou a falar, mas parou abruptamente. Sua cabeça recém-erguida, incapaz de suportar o peso, caiu novamente. Que bom que você não morreu. Naruto, disfarçado de óbito Uchiha, falou em tom brincalhão. Vendo Orochimaru com uma expressão de quem ia morrer a qualquer momento, o olhar de Naruto permaneceu indiferente, até mesmo um pouco desdenhoso. Esse é o Orochimaru, um dos Sannin lendários, junto com o Jiraiya e a Tsunade? Que fraco. Nas memórias de Danzou havia muitos registros sobre essa pessoa. Pesquisa? Não tão boa quanto a de seus próprios clones. Força? Pior ainda. O único valor que Orochimaru tinha aos olhos de Naruto era simples, permanecer vivo. Enquanto ele estivesse vivo e aquele jutsu existisse, essa pessoa teria uma utilidade indelével, levar a culpa. Quem seria um bode expiatório melhor agora que todo mundo ninja sabia que Orochimaru conhecia o jutsu da reencarnação do mundo impuro? No futuro, tudo relacionado à reencarnação do mundo impuro poderia ser atribuído diretamente a ele. Fora isso, ele era completamente inútil.
Tosse, tosse. Após tossir mais um bocado de sangue, Orochimaru pareceu ter recuperado alguma força. Quem é você? Ele apertou os olhos e ergueu a cabeça novamente. O exterior da jaula estava completamente escuro, mas na penumbra, parecia haver a silhueta de uma figura. A figura deu um passo à frente e emergiu para a luz. Vestida com um manto preto e usando uma máscara de pele de tigre, um Sharingan de 3 tomos carmesim era visível sob a máscara. Essa vestimenta chocou Orochimaru. Você é Obito Uchiha? Isso mesmo, sou eu. O Sharingan de 3 tomos girou lentamente, fundindo-se em um padrão estranho. A figura de manto preto tornou-se etérea como um fantasma, e atravessou as grades de ferro, entrando na cela da prisão. Mangekyou? Os olhos de Orochimaru se contraíram. Sim, este era o verdadeiro Obito Uchiha. O tormento dos últimos dias o deixará em péssimo estado e sem energia, mas ele ainda se esforçava para permanecer alerta. A mente de Orochimaru, que se tornara lenta devido à dor e ao cansaço, começou a recuperar informações sobre Obito. Obito Uchiha. Orochimaru tinha alguma familiaridade com essa pessoa. Ele era discípulo de Minato Namikaze, rival do quarto Hokage. Mais tarde, foi dito que ele havia morrido em batalha. A próxima vez que Orochimaru ouviu falar de Obito foi no Diário do Mundo Ninja. Na época, quando viu a apresentação do Mangekyou Sharingan no jornal, Orochimaru ficou tomado por um desejo imenso. Infelizmente, ele não teve a chance de conhecê-lo. Até que um dia, a Vila da Areia gastou uma fortuna para convidá-lo a participar do plano Invasão de Konoha para combater o Jinchuriki da 9 Caudas. Orochimaru sabia que sua chance havia chegado. Ele não sabia muito sobre o Mangekyou Sharingan, mas com Itachi Uchiha como precedente, Orochimaru estava totalmente preparado desta vez. Além disso, o jornal havia revelado tudo sobre aquele par de olhos. Orochimaru sentiu que a vitória estava ao seu alcance. Mas o resultado foi morte instantânea. Apenas um genjutsu, e ele foi derrotado instantaneamente. Ele nem teve chance de resistir. Forte demais. Orochimaru estava absolutamente convencido de que Obito Uchiha era incontáveis vezes mais forte que Itachi Uchiha. Se Obito não quisesse se vingar da Vila da Folha e ainda o considerasse útil, ele teria morrido ali mesmo. Mas Orochimaru se lembrou daquele olhar zombeteiro em seus olhos. Era como se ele não estivesse olhando para ele, mas para algum brinquedo interessante. Embora estivesse relutante naquele momento, ao ver aquele olho novamente, Orochimaru instintivamente o evitou. Responda a minha pergunta anterior, Naruto não. Obito Uchiha lembrou-se das memórias sincronizadas de Naruto e esboçou um sorriso travesso. Orochimaru, qual é o seu sonho? Um sonho. Sob o efeito da adrenalina, a mente de Orochimaru clareou bastante. Ele percebeu que aquilo poderia ser uma oportunidade. Uma chance de escapar daquela prisão, de escapar da Vila da Folha. Meu sonho é escapar deste lugar e viver. Com isso, ele exibiu um sorriso típico de Orochimaru. Sua voz estava rouca e seca, mas seu olhar era sincero e respeitoso. Obito-kun, você pode me ajudar a realizar esse sonho? Isso é bem simples. Pensando em tudo que Orochimaru havia feito ao longo dos anos nas memórias de Danzou, Naruto esperava que esse cara falasse sobre vida eterna ou algo parecido. No entanto, posso lhe prometer isso. Um brilho de luz emanou dos olhos de Orochimaru. Mas Naruto fez uma pausa e então declarou sua condição com uma condição. Você deve me ser útil e participar do meu plano. Exatamente como eu pensava. Orochimaru assentiu discretamente. Como ele esperava, este Obito Uchiha tinha um pedido para ele. Caso contrário, por que essa pessoa apareceria ali? Ter um pedido significava que havia uma chance de escapar. Com seu objetivo em vista, a mente de Orochimaru acelerou. Ele estava pensando no que ele tinha que Obito Uchiha poderia querer. Força! Ele estava instantaneamente derrotado. Informação? Se fosse necessário, ele teria sido completamente espremido quando estava sob o Genjutsu. Parecia haver apenas uma resposta, a reencarnação do mundo impuro. Ao pensar nisso, Orochimaru forçou um sorriso, o que reabriu suas antigas feridas, mas a dor era muito menor do que a alegria em seu coração. Subconscientemente, sua longa língua começou a lamber involuntariamente a área ao redor dos lábios. Orochimaru sabia que, como tinha uma moeda de troca, mesmo estando preso ali e em um estado pior do que o de um cachorro, a situação havia se invertido. A calma e a razão voltaram ao seu rosto, e os pensamentos de Orochimaru tornaram-se incrivelmente claros. Sua voz rouca continuou. Um plano? Que plano? O plano Olho da Lua. Capítulo 166. O plano Olho da Lua? Orochimaru parou por um instante para processar aquela informação desconhecida. Qual era o significado daquele nome? Olho da Lua? Lua? Olho? Ele não conseguia entender. O plano Olho da Lua? Para que serve? Para que servia? Naruto também queria saber a resposta para essa pergunta. Ele queria muito, muito mesmo. Ele sabia que a futura identidade de Obito seria a de Jinchuriki da 10 Caudas. Sabia que Obito Uchiha era o mentor por trás da Akatsuki, um grupo amplamente considerado uma das maiores organizações vilanescas do mundo de Naruto. Sabia que Obito Uchiha queria derrubar o mundo ninja. Então, o que ele poderia deduzir disso? Todas essas informações foram reunidas por Naruto na arena de duelos. O plano Olho da Lua era um termo que ele aprendeu no diálogo da inteligência artificial de Obito, uma frase que aparecia com a mesma frequência que Rin. Não havia dúvida de que era um plano crucial, um que poderia até mesmo ser o enredo principal de Naruto. Mas quais eram os detalhes? Ele não tinha a menor ideia. Naruto realmente não fazia ideia. Ele só tinha ouvido fragmentos de informação dos personagens de inteligência artificial. Como diabos ele ia saber? Naruto só sabia que esse plano definitivamente derrubaria o mundo ninja. Se o objetivo era apenas derrubar o mundo ninja, era exatamente isso que ele queria fazer. Naruto também queria derrubar o mundo ninja e reformulá-lo completamente.
Então o plano Olho da Lua, agora era dele. Ele usaria o nome de Obito para fazer o que Naruto queria. Como ele derrubaria o Império? Naruto ainda estava pensando nisso, mas certamente seria uma mudança profunda, tanto política quanto economicamente. Eram coisas que ele, Naruto, o sol do mundo ninja, não podia fazer abertamente. Quanto às consequências negativas, Obito Uchiha podia assumir toda a culpa. Essa era a verdadeira raiz, aquela que se enraizaria profundamente na escuridão e eliminaria secretamente todos os obstáculos à prosperidade do mundo. Danzou e seus seguidores? A raiz que protegia Konoha? Eles eram apenas uma raiz falsa. Obito Uchiha era a verdadeira raiz. Uma raiz capaz de resistir aos testes do tempo e da história. Ao olhar para Orochimaru, que estava todo machucado e só tinha os olhos brilhando intensamente, Naruto percebeu que o plano ainda não estava completo. Ele não deveria revelar tudo, mas poderia dar uma prévia. O plano Olho da Lua. O canto da boca de Naruto, sob a máscara, curvou-se num sorriso malicioso. Seu tom era relaxado e seguro. É o que eu quero fazer. Como que? Tipo, Naruto não respondeu diretamente. Em vez disso, perguntou: Orochimaru, você não acha esse mundo ninja tedioso às vezes? Tedioso? Orochimaru franziu levemente a testa, as feridas em seu rosto se contraindo, mas ele não pareceu se importar. O que Obito disse? Tedioso. Ele não achava nada disso. Itachi Uchiha, Sasuke Uchiha e até mesmo o próprio Obito Uchiha eram pessoas que ele vinha tentando alcançar. O clã Uchiha, o clã Senju, e agora o clã Uzumaki após a ascensão de Naruto à fama, eram todas linhagens que ele queria estudar. A única coisa realmente tediosa era a falta de fundos. Talvez, disse Orochimaru com desdém. Naruto olhou para ele de relance, mas não deu muita importância. Imitou os trejeitos de Obito, sua voz ficando cada vez mais apaixonada. O filho de um daimyo se torna um daimyo, o filho de um ministro se torna um ministro, o filho de um general se torna um general, e o filho de um ninja permanece um ninja. O olhar de Naruto voltou-se para ele, seus olhos preguiçosos transbordando de intensa agressividade. O mundo estagnou. Um mundo que nunca muda é tedioso demais. Podre demais. O interesse de Orochimaru foi despertado. O que você quer fazer? Quero destruir tudo. A voz de Naruto era calma e firme enquanto ele falava de algo que abalaria o mundo ninja até o âmago. Primeiro, começaremos matando os daimyos. É mesmo? Orochimaru quase mordeu a língua. Ele esperava que a pessoa à sua frente fosse louca, mas não tão louca assim. Era um completo lunático. Os daimyos. O que um ninja estava fazendo matando daimyos? Isso era algo que um ninja sequer poderia fazer? Naquele momento, as leis que existiam há milhares de anos estavam tão arraigadas em suas mentes, como uma verdade matemática que era difícil revogá-las. Contudo, Orochimaru umedeceu os lábios com entusiasmo, reprimindo a alegria nos olhos. As coisas pareciam ter ficado interessantes. Ele nunca fora de seguir regras. Daimyos? Devem ser muito ricos. Se eu matar os daimyos, talvez consiga uma boa quantia em dinheiro. Além disso, com aquele louco à sua frente atraindo toda a atenção, ele poderia se distanciar completamente de tudo aquilo. Eu sei que você quer escapar, e quer usar sua força. Então, quer se juntar a mim? Antes que Orochimaru pudesse responder, Naruto acrescentou: é claro que se você não concordar, eu não vou te salvar. Não tenho escolha, tenho. A voz de Orochimaru estava calma, como se ele tivesse retornado ao seu estado pacífico habitual. Ótimo. Naruto assentiu levemente e fez um gesto com a mão. Jutsu de invocação. Uma nuvem de fumaça surgiu na pequena cela. Quando a fumaça branca se dissipou, uma figura estava de pé dentro da cela. Orochimaru sentiu uma familiaridade com aquela pessoa. Não era a pessoa em si, mas as roupas que vestia, um manto preto com nuvens vermelhas, o uniforme da Akatsuki. Contudo, ele não reconheceu a pessoa. Era um rosto jovem com um corte de cabelo grisalho espetado, olhos roxos e uma rara bandana na testa. Yugakuri? Seria essa vila que havia desaparecido? Orochimaru supôs que essa pessoa tivesse se juntado a Akatsuki depois que ele partiu. Ele desviou o olhar da pessoa para Obito. Os olhos de Orochimaru perguntavam: quem é este? Ouvi dizer que você tem um jutsu chamado Reencarnação do Cadáver Vivo, onde você pode possuir o corpo de alguém. Naruto fez um gesto com a mão. Aqui, preparei um corpo para você. Quanto ao seu corpo atual, Naruto olhou para o corpo mutilado de Orochimaru. Você não precisa dele. Assim, você pode fingir sua morte e fazer Konoha acreditar que você se foi. Orochimaru olhou para o próprio corpo destroçado. E você pensou em tudo. Seus olhos brilharam. Por um instante, ele não conseguiu entender o que Obito Uchiha estava tramando. Não só pensei em tudo, como também dizem que essa pessoa é imortal. O tom de Naruto era de pura tentação. Que tipo de pensamentos malignos Naruto poderia ter? Ele só queria controlar Orochimaru completamente, nada mais. A pessoa com manto preto com nuvens vermelhas era, obviamente, Idan, a quem Naruto controlava completamente há muito tempo. Ele daria esse corpo a Orochimaru para que Orochimaru o assumisse, e então ele poderia controlá-lo completamente. O que ele havia dito antes, que só precisava que Orochimaru estivesse vivo, não significava que ele estaria livre. Um cachorro passeando tem coleira, quanto mais uma cobra de sangue frio. Vendo que Orochimaru não se mexia, Naruto insistiu. Vamos, o que você está esperando? A patrulha de Konoha chegará em breve. A intenção de Naruto era muito clara. Orochimaru, entre na tigela. Orochimaru olhou para Obito Uchiha e depois para o ninja de olhar vago, claramente sob o efeito de um genjutsu. Um brilho intenso passou pelos olhos de Orochimaru, mas logo se dissipou. Ele sabia que não tinha outra escolha. No entanto, Orochimaru sabia que Obito Uchiha sabia pouco sobre sua reencarnação de cadáver vivo. Essa habilidade tinha um período de espera de 3 anos. Na pior das hipóteses, ele teria que trocar de pele novamente em 3 anos. Além disso, o que Obito Uchiha disse fazia muito sentido. Abandonar este corpo e fingir sua morte lhe daria um longo período de paz.
Então, muito obrigado, senhor. Orochimaru tentou regurgitar sua verdadeira forma, mas seu corpo não respondeu. Naruto suspirou com desgosto. Ele se aproximou, deu alguns tapinhas em Orochimaru e então tirou uma pílula. Depois de engolir a pílula, Orochimaru se sentiu muito melhor e seus ferimentos cicatrizaram um pouco. Só então ele pôde continuar. Uma grande cobra de escamas brancas saiu rastejando da boca de Orochimaru e atacou Idan. Idan, que estava sob controle, não reagiu e foi imediatamente possuído por Orochimaru. Durante todo o processo, Orochimaru não sentiu a menor resistência. Excelente! Vendo que Orochimaru havia caído na armadilha, Naruto ficou muito satisfeito. Ele bateu palmas, enquanto Orochimaru estava no caos da possessão do corpo. Usou um jutsu de selamento para selar permanentemente a alma de Orochimaru dentro daquele corpo. Com isso, Orochimaru não tinha para onde fugir. Ele não podia morrer e sua alma não podia escapar. Orochimaru havia essencialmente entrado na gaiola de Idan. Naruto ficou muito satisfeito. Com um leve sorriso nos lábios, disse: Orochimaru, vamos. Um vórtice se formou, engolindo os dois. Capítulo 167. Localização. A centenas de quilômetros de distância, em um quarto escuro. Um vórtice surgiu de repente e quando desapareceu, duas figuras estavam de pé na sala. O cômodo que antes era uma cela de prisão ensolarada, agora estava completamente escuro. Orochimaru percebeu a mudança de cenário. Antes que pudesse examinar completamente o ambiente ao seu redor, sentiu que o ar estava várias vezes mais úmido do que antes. Havia também um forte cheiro de sal no ar. Seus sentidos aguçados lhe diziam que estavam à beira-mar. Konoha ficava bem longe da costa. Isto é, Orochimaru olhou para outra sombra na sala e perguntou com um tom inquisitivo. Sua antiga casa, a Terra das Águas Quentes. Orochimaru entendeu imediatamente que seu se referia ao corpo em que ele se encontrava naquele momento. A Terra das Águas Quentes, hein? Orochimaru ponderou por um momento, seu olhar profundo fixo em Tobi, que o examinava. A distância entre Konoha e o País das Águas Quentes havia sido percorrida num instante. Essa era uma informação que os jornais não haviam revelado. Que habilidade, digna do Mangekyou Sharingan. Isso é incrível. Usando a tênue luz do luar, Orochimaru percorreu o cômodo com o olhar. Estava em um quarto simples, pouco iluminado, com a única fonte de luz sendo a lua que brilhava através da janela. Fechou os olhos e explorou o ambiente por um instante. Era um lugar pouco povoado. De qualquer forma, ele finalmente havia escapado. A tensão no coração de Orochimaru diminuiu. Agora ele tinha tempo livre para se concentrar e se adaptar ao seu novo corpo. Sentindo as mudanças em seu corpo, Orochimaru começou a explorá-lo e a se adaptar gradualmente a ele. Este corpo é verdadeiramente excelente, elogiou Orochimaru com sua voz rouca e magnética. Naruto, ainda Tobi, o observava friamente. O corpo era de Idan, mas depois que Orochimaru o possuiu, seu estado espiritual e psíquico havia sofrido uma mudança significativa. O que antes era uma pessoa vibrante agora tinha uma aura escura e fria. Eram duas pessoas completamente diferentes. Claro, é excelente. Esse cara não pode morrer. Se você estiver interessado, pode experimentar, disse Naruto, lembrando Orochimaru, que talvez não conhecesse Idan. É mesmo? Uma estranha luz brilhou nos olhos de Orochimaru. Naturalmente. Naruto tinha certeza absoluta disso. Como a alma de Idan e a de Orochimaru coexistiam em um mesmo corpo, mesmo que Orochimaru ocupasse o corpo, a alma de Idan ainda existia de uma forma especial. Portanto, o próprio Idan não estava morto, e a imortalidade do corpo permanecia. No entanto, acrescentou Naruto, se você quiser que essa habilidade dure, é melhor sacrificar uma vida para aquele tal de Jashin a cada trimestre. Entendo. Orochimaru assentiu com grande interesse. Ele pensara que Tobi estivesse mentindo, mas acabou descobrindo que era verdade. Aquele corpo era realmente irresistível de se estudar. Orochimaru familiarizou-se com cada detalhe do corpo, procurando por possíveis armadilhas. Um instante depois, seus olhos se encheram de surpresa ao olhar para Tobi à sua frente. A pessoa usava uma máscara que ocultava sua expressão, deixando visível apenas seu Sharingan de 3 Tomoe, emitindo uma luz vermelha sinistra. Ele não fez nada com este corpo. Ele estava sendo gentil? Ou, ele era ignorante e nem sequer sabia como fazer nada? Ao refletir sobre o passado de Tobi, Orochimaru concluiu que a segunda opção era mais provável. O desconfiado Orochimaru ponderou por um instante. Sabia que receber algo sempre implicava dar algo em troca. Tobi o convidará para participar do plano Olho da Lua, o salvara e até lhe dera um corpo adequado. Devia ter um plano para ele. Orochimaru decidiu esperar para ver, se não fosse do seu agrado. Então, o que você precisa que eu faça? Nada por enquanto, disse Naruto com a voz fria e calma de sempre, sob a máscara. Você esteve preso em Konoha por um tempo, então provavelmente não sabe das últimas notícias do mundo ninja. Que notícias? Orochimaru não entendeu. Ele só havia sido preso por alguns dias. Será que algo importante poderia ter acontecido no mundo ninja? O evento mais significativo não deveria ter sido a invasão de Konoha. Ele já esperava por isso antes da operação. Um leve sorriso surgiu no rosto de Naruto. O quarto Raikage, está morto. Os Jinchuriki da 2 caudas e da 8 caudas estão mortos, e ambas foram capturadas. O quê? Ao ouvir essas 3 notícias, até mesmo o geralmente calmo Orochimaru ficou surpreso. Essa notícia era realmente bombástica. Espere um minuto, Orochimaru se acalmou e olhou para Tobi com desconfiança. Será que tudo isso é notícia falsa? Quem fez isso? Perguntou ele.
O Sharingan de 3 Tomoe visível no rosto de Naruto piscou com uma luz indecifrável. Esse seria eu, é claro. Por um instante, Orochimaru ficou um pouco desconfiado. Mas notícias tão sensacionais no mundo ninja geralmente não eram falsas. Ele olhou fixamente para Tobi. Por causa da máscara, Orochimaru não conseguia ver sua expressão, mas seu olhar lhe dava a sensação de estar sendo desvendado. Que assustador, Tobiko! Orochimaru, um veterano de guerra, sabia naturalmente o que essa notícia bombástica significava. Guerra. E o caos que se seguiria. Orochimaru sorriu para si mesmo. Ele amava o caos acima de tudo. Para uma pessoa forte, o caos era uma oportunidade. Haveria inúmeras oportunidades para agir e inúmeros ninjas e cadáveres para estudar. Você agora está em uma fase dormente, mantendo a crença do mundo ninja de que você está morto, disse Naruto suavemente, explicando os planos de Orochimaru. No futuro, especificamente daqui a 6 meses, haverá uma missão que você precisará completar. Seria melhor se você usasse o primeiro e o segundo Hokage para concluir isso, acrescentou Naruto. O primeiro e o segundo? Orochimaru olhou para Tobi, que não tinha nada consigo. Você já os recuperou? Naturalmente. Naruto deu um tapinha leve em si mesmo novamente. Jutsu de invocação. Bang! A fumaça voltou a preencher a sala. Depois que a fumaça se dissipou, outra figura apareceu. Isso é, a pele escura dessa nova figura ajudava a se camuflar no ambiente. Orochimaru mal conseguia distinguir a pessoa sob a luz do luar. Ela tinha pele escura e porte atlético. Ao ver isso, Orochimaru franziu a testa. Não era o primeiro nem o segundo Hokage. Este é o Black Mamba, apresentou Naruto. Ele será seu companheiro de equipe. Quanto ao primeiro e segundo Hokage, ele os manterá sob sua responsabilidade e os transferirá para você quando forem necessários. Os lábios curvados de Orochimaru se desfizeram. Como esperado, ele não confiava nele. Isso não era nenhuma surpresa. O olhar crítico de Orochimaru examinou o novato mais uma vez. Black Mamba parecia um ninja da Terra do Relâmpago, com cabelo preto curto, quase raspado. O que mais chamava a atenção eram seus olhos, um par de olhos opacos e sem vida. Parecia alguém fácil de enganar. Ao ver os olhos de Orochimaru se movendo rapidamente, Naruto soube o que ele estava pensando. Mas seu plano estava fadado ao fracasso. Aquela era uma existência de Rank S com todas as 5 naturezas de chakra especificamente personalizadas para Orochimaru. Ele era incrivelmente poderoso. Mesmo que parecesse um pouco bobo, ele definitivamente daria conta do recado. Que decepção, Tobiko. Você não confia em mim? Orochimaru, o mestre em manipular as emoções das pessoas, deixou seus sentimentos bem claros com um tom magoado. Se eu lhe pedisse para entregar a reencarnação do mundo impuro, você entregaria? Ei! Orochimaru deu 2 risadas baixas e cínicas e não disse mais nada. Os dois estavam simplesmente se usando. Orochimaru sabia que a única coisa útil que possuía era a reencarnação do mundo impuro. Assim que a entregasse, certamente morreria sem um lugar para ser enterrado. Os dois se entreolharam, compreendendo o que o outro estava pensando. Nenhum era melhor que o outro. Esse era o verdadeiro significado de cavalheiros buscam harmonia, não homogeneidade, enquanto homens mesquinhos buscam homogeneidade, não harmonia. Se não houver mais nada, irei embora. Orochimaru localizou a porta e fez um gesto indicando a saída. Pode deixar, Naruto assentiu levemente. Se surgir alguma coisa, pedirei a Black Mamba para te informar. Orochimaru compreendeu naturalmente a implicação. Black Mamba estava lá para vigiá-lo. Naruto deu uma risadinha enquanto observava a figura de Orochimaru se afastar. O terceiro bode expiatório estava agora online. Ele se perguntou se Orochimaru estava pronto para se tornar um chefe mundial. Mas isso já não dependia dele. Como diz o ditado, muitas vezes somos apenas peões em nosso próprio jogo. Mas espere. Ele enumerou seus 3 bodes expiatórios. Bode expiatório número 1. Obito Uchiha, um homem forte e poderoso, e o maior estrategista do mundo ninja na atualidade. Bode expiatório número 2. Danzou Shimura, um homem implacável e cruel capaz de silenciar crianças em prantos. Ele fará sua aparição em breve. Bode expiatório número 3. Orochimaru, um homem sinistro e frio, destinado a se tornar o grande senhor demônio que destruiria o mundo no futuro. Esses 3, são todos de Konoha? E um mestre, um de meia idade e um jovem. As 3 gerações de Patife se reuniram. Visto dessa perspectiva, Konoha é verdadeiramente uma terra abençoada, um lugar onde nascem talentos. No dia seguinte, bem cedinho, o céu começava a clarear. Era o dia de assumir o comando da raiz da Ambu. Naruto foi até as fontes termais buscar Karin, que ainda não conhecia a Vila da Folha. Naruto! Ao chegar, ele encontrou Karin, mas também havia outras 2 figuras familiares, seus bons companheiros de equipe, Sasuke e Sakura. Sasuke? Sakura? Você não vem conosco na missão? Sasuke hesitou por um momento antes de expressar sua confusão. Ele havia acabado de conversar brevemente com a garota chamada Karin e descobrira que Naruto havia se tornado líder de uma organização misteriosa chamada Raiz. Ontem ele fora promovido a Jounin e hoje era o líder de uma organização. Essa mudança repentina causou uma forte sensação de inquietação em Sasuke. Eles ainda poderiam ir em missões juntos como antes? Eles ainda poderiam ir ao Reino do Sábio? Mais importante ainda, será que a amizade e o vínculo entre eles seriam rompidos por causa disso? Embora Sasuke relutasse em admitir, Naruto já havia conquistado um lugar insubstituível em sua vida. Naruto parecia alheio à sua própria turbulência interior. Sua expressão permaneceu a mesma. Hoje não. Karin e eu estamos com um pouco de pressa, então vamos primeiro. Dito isso, Naruto se virou e se preparou para sair com Karin. Assim que deu 2 passos, a voz de Sasuke soou atrás dele com um tom de tensão. No futuro, ainda poderemos ir em missões juntos. Naruto se virou, sorrindo para seus 2 companheiros de equipe. Uma pontada de melancolia o invadiu. Sasuke e Sakura, uma parede triste e espessa se ergueu entre nós.
Você sequer tem noção do valor de ser o líder da organização da Raiz? Mas ir em missões juntos? Claro! Ele não podia ficar na Vila da Folha para sempre, podia? No entanto, ao ver a expressão séria de Sasuke, um sorriso travesso surgiu de repente no rosto de Naruto. No futuro, depende do meu humor. Afinal, agora sou um Jounin. Seu tom era provocador. Aquele cara. Ao ver Naruto se afastar, Sasuke não pôde evitar ranger os dentes. Este é o mundo de um Jounin? Uma forte sensação de urgência o dominou. Se não continuasse acompanhando Naruto, seu progresso no treinamento ficaria muito para trás. Naquele instante, o desejo de poder de Sasuke nunca havia sido tão intenso. Ele precisava se tornar um Jounin o mais rápido possível. 3 anos? Não, 1 ano. Eu, Sasuke, me tornarei um Jounin em 1 ano. Do outro lado, Naruto caminhava tranquilamente pelas ruas da Vila da Folha com Karin. Ele a ajudava a se familiarizar com a vila enquanto dava tempo para a organização Raiz se reunir. Eles não tinham caminhado muito quando os sentidos aguçados de Naruto captaram uma figura familiar. Na esquina do próximo cruzamento, a icônica figura de cabelos prateados estava encostada preguiçosamente em uma parede, absorta em seu livro, Jardim dos Amassos. Embora Kakashi parecesse completamente absorto, Naruto tinha 99,9% não. 100% de certeza de que seu mestre estava ali especificamente para encontrá-lo. Kakashi-sensei. Naruto aproximou-se com Karin e o cumprimentou. Kakashi abaixou o livro, seu olhar percorrendo primeiro Naruto, depois pousando brevemente no rosto de Karin, antes de voltar a se fixar em Naruto. Aqueles olhos sem vida, geralmente preguiçosos e despreocupados, agora revelavam uma preocupação rara, profunda e evidente. Naruto, a voz de Kakashi era baixa, com um toque de cansaço. Ouvi dizer que você está prestes a assumir o controle da organização Raiz. Após ouvir a notícia na noite passada, ele passou a noite inteira se revirando na cama, sem conseguir dormir. Raiz. Só o nome já era suficiente para despertar memórias insuportáveis de uma época governada pela escuridão e por regras frias e calculistas. Embora o culpado, Danzou Shimura, tivesse desertado, a própria existência da Raiz ainda pairava sobre seu coração como uma nuvem negra. E quando pensava em Naruto Uzumaki, o jovem brilhante que carregava o futuro da Vila da Folha, tornando-se o líder dessa organização, um medo indescritível o envolvia. Ele não conseguia imaginar a catástrofe que se abateria sobre a Vila da Folha e o mundo inteiro se a escuridão abissal da Raiz manchasse completamente a pureza do coração de Naruto. Que visão aterradora seria essa? O olhar de Kakashi era complexo enquanto observava seu amado aluno. A organização Raiz é muito complexa, Naruto. Você não deve se envolver demais. Ele não podia impedir a decisão do Hokage. Este era o único conselho que podia dar. Kakashi-sensei, entendi, disse Naruto em um tom relaxado, cheio de sua confiança habitual, como se estivesse prestes a assumir o comando de um pequeno clube insignificante. Você, Kakashi tinha 1000 palavras para dizer, mas elas simplesmente não saíam. Ele tomou uma decisão ali mesmo. De agora em diante, ele ficaria de olho na organização Raiz, monitorando e corrigindo constantemente seu aluno, a futura esperança da Vila da Folha. Tenha cuidado. Lembre-se, seu sensei estará sempre observando você por trás. Certo. Naruto assentiu sem entender, mas um pouco divertido. Você está pensando demais, Kakashi-sensei, está pensando demais. Essa organização Raiz é algum tipo de covil de dragão? É só um pequeno ramo da raiz. Não vai ser fácil lidar com isso? Com esse pensamento, um sorriso radiante surgiu no rosto de Naruto. Ele fez um sinal de positivo para Kakashi. Sua voz era alta e confiante. Não se preocupe, Kakashi-sensei. Eu vou cuidar dessa pequena organização Raiz. Após se despedir de Kakashi, Naruto continuou caminhando com Karin. Eles não tinham ido muito longe quando Karin, incapaz de conter sua curiosidade, perguntou em voz baixa: Naruto-kun, o que é a organização Raiz? Como recém-chegada, ela não estava familiarizada com o nome, mas havia percebido claramente a profunda preocupação nas palavras do professor Jounin. A organização Raiz, hein? Naruto ponderou por um momento. Ele próprio não sabia muito sobre a Raiz, nunca tendo ouvido falar dela antes. Contudo, com as memórias de Danzou, ninguém conhecia a Raiz melhor do que ele. Em suas memórias, a Raiz não era um bom lugar, mas em suas mãos, ela renasceria completamente. Então, ele esboçou um sorriso esperançoso e disse a Karin: no futuro, ela se tornará a protetora secreta da Vila da Folha. Um protetor? Karin repetiu a palavra suavemente, gravando-a solenemente em seu coração. Ao mesmo tempo, ela discretamente virou a cabeça para dar uma olhada no perfil de Naruto, que parecia particularmente bonito sob a luz da manhã. Seu coração palpitou. Como esperado de Naruto-kun. Ele está prestes a liderar uma organização tão importante. Que legal! Naruto naturalmente percebeu o olhar reverente de Karin, mas ele não se importou. Estava concentrado na organização Raiz que estavam prestes a encontrar. Continuou a revisar as memórias de Danzou. O povo de Raiz não tinha nomes nem emoções, nem passado nem futuro. Cada um deles era uma ferramenta fria e meticulosamente criada, despojada de sua humanidade por meio de treinamento desumano, tornando-se, em última instância, marionetes sem mente que só sabiam obedecer ordens. Após décadas de iterações, quase todos os membros foram pessoalmente selecionados. Sofreram lavagem cerebral desde jovens e foram cruelmente treinados pelo próprio Danzou. Cada um foi observado enquanto crescia e sua lealdade a Danzou foi gravada em seus ossos. Que tipo de organização de Konoha era essa? Era claramente o exército particular de Danzou Shimura. Era o seu próprio reino. Era impenetrável. Ao se lembrar disso, Naruto finalmente entendeu porque o terceiro Hokage havia exibido aquele sorriso significativo, até mesmo maquiavélico. Aquela raposa velha provavelmente estava testando. Provavelmente até previu que um garoto de 12 anos como ele jamais seria capaz de domar aquele exército de sangue de ferro que era leal apenas a uma pessoa. Fim do vídeo.
Projeto já completo no Patreon. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos. Ou para incentivar o canal. Vire membro. Muito obrigado. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!